Então quer dizer que a moda agora é falar mal de influencer na internet. O que eu vejo de gente na internet descendo o malho e influencer de várias formas possíveis. Alguns ataques mais nominais e diretos, outros sendo mais indiretos. Enfim, a moda agora é falar mal da gente. E a maior parte desses insultos é trazer aquela velha pecha de jabazeiro. Pois bem, antes de começar esse vídeo, eu quero responder uma coisa muito rápida aqui. Se você trabalha com a internet, faz do digital o seu ganha-pão, independente de qual seja o nicho que você trabalha, sim, você é jabazeiro, nós somos jabazeiros. Que é isso, Adriano? Então quer dizer que quando o povo chama o pessoal de jabazeiro, você também se inclui nisso? Sim, e vou além. Vou explicar minha resposta e vocês vão entender perfeitamente por quê. Antes de tudo, deixa eu lembrar de uma coisa aqui, galera. Me recordo que ali por volta de 2010 em diante, eu estava no meu começo de caminhada, de trajetória na perfumaria, então tudo era mais difícil. Me recordo que para poder experimentar perfumes, conseguir amostras, era sempre muito mais complicado. Entrar nas lojas e ter que encarar olhares de desaprovação das vendedoras e gerentes ali, e inclusive querer mostrar um serviço que até então era desconhecido, que era justamente de consultoria olfativa, ainda mais vindo de homem. Isso não era muito bem visto lá no começo. E aí, com o passar do tempo, eu tinha uma visão de querer enxergar o mercado daquela época e ver que o processo de se tornar tudo digital era questão de tempo. E isso ia chegar muito mais rápido do que eu imaginava. Eu tinha essa visão e isso ia valer para todos os nichos do varejo. Claro que uns mais rápido que outros, mas é certo de que hoje empresa nenhuma sobrevive se não tiver o digital. Viver somente no offline hoje não dá certo. Ela precisa ser conhecida por outras pessoas que não fazem ideia da sua existência. E a melhor ferramenta que existe no mercado hoje se chama digital. Redes sociais. Pegaram a ideia? Pois bem, eu tive essa visão ali por volta de 2010 em diante. As lojas não queriam aceitar esse modelo de negócio. E eu já tinha isso na cabeça de que seria uma questão de tempo até começar, que lojas que não migrassem para o digital teriam problemas. E isso foi justamente no meu começo de caminhada, porque eu me lembro perfeitamente de não ter dinheiro para comprar perfume. Então, a forma que eu encontrava de adquirir conhecimento era testando na pele. E como que eu fazia isso? Ia na internet ver os perfumes, depois ia nas lojas experimentar os perfumes. Passava cada um, testava, passava nas fitas, levava aquele monte de fita, aquele leque na mão, né? E ia embora para casa para fazer minhas anotações. Mas não, eu não comprava os perfumes não, só testava mesmo. E aí que as vendedoras ficavam pé da vida comigo, né? Só que para mim estava sendo valioso, porque eu estava aprendendo. Só que eu tinha aquela visão de que o tempo ia mudar tudo. E mudou. Hoje, empresa nenhuma de perfumaria sobrevive sem o digital. Nenhuma. Por mais remota que seja a sua cidade, se não tiver digital, ela não sobrevive. Ponto. E foi justamente o que aconteceu lá no início dos anos 2010. Uma dessas empresas aqui de BH, que era muito forte, ela começou a encarar a realidade do digital, não quis migrar. E aí outros players começaram a tomar lugar dessa empresa. E essa empresa foi questão de alguns anos fechar as portas e cair no esquecimento. Por quê? Porque eles não aderiram ao modelo digital. Que eles quiseram ficar presos no passado e com aquele bom e velho argumentum ad verecundiam, que é uma das coisas mais nojentas e asquerosas dentro de uma discussão, na minha opinião, claro. Aquela velha conversa do tipo: você sabe com quem está falando? Eu sou o fulano da Silva. Eu faço e aconteço e você é quem? Umas conversinhas assim. Eu detesto, eu acho isso muito baixo, é uma forma, inclusive, de ofender e humilhar as pessoas. Existem formas e formas da gente conversar, mas esfregar números o tempo todo na cara de forma ostensiva não é o melhor caminho. Tanto que vocês viram aí a polêmica da Natália Built, né? Inteligência emocional zero, passou longe ali. Recebeu uma pergunta capciosa e respondeu ali com a boca formigando de nervosa. Tanto ela quanto o marido. Erraram feio ali. E até a presente hora tá que eles fazem retratação na internet, pedindo desculpas, que nunca foi intenção de humilhar, não sei o quê. Mas é claro, né? A repercussão ficou gigante demais. Agora, quem tá certo ou quem tá errado, hein? Na internet, infelizmente, temos juiz, júri, executor, é todo mundo numa pessoa só. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui explicando sobre. Então, vamos deixar as coisas mais claras aqui, né? Com relação a essa visão que eu tive no início da década passada, tudo aconteceu. Claro que eu não imaginava que a gente fosse ter tantas pessoas trabalhando em perfumaria no digital. Ficou muito grande aqui no YouTube, ficou muito grande nas redes sociais vizinhas também. De pouco tempo pra cá, foi uma explosão de influencers, principalmente os mais jovens. Eu não tive essa visão, mas claro que tudo foi fruto de um efeito colateral causado por esse crescimento que começou já há alguns anos pra cá. Era inevitável que esse caminho fosse chegar. Tudo que dá certo tende a ser copiado ou imitado ou replicado até certo ponto. O nome disso é benchmarking, não tem nenhum problema falar disso. Então, é muito natural de que hoje no digital se viva
de perfumaria. Mas ainda existem pessoas que não conseguem enxergar dessa forma. Existe ainda um pequeno grupo, mas muito barulhento, que é meio xiita, que não acreditam que as pessoas possam viver de perfumaria. Ou pior, que quem vive disso acaba ludibriando os outros, induzindo pessoas ao erro e que elas recebam produtos das empresas e que tenham opiniões sinceras sobre esses produtos. Não existe isenção de opinião das pessoas que ganham produtos de empresas. Por isso a pecha de jabazeiros. Porque nós todos somos pessoas que não temos sinceridade ao falar nada. Porque a gente só fala porque a gente é pago para isso. Ou seja, comentários desse tipo que escutamos e lemos todos os santos dias de nossas vidas. Já tem anos e anos e anos para cá. E em pleno 2026, dia 1º de junho, as coisas ainda não mudaram. Ao contrário, tá cada vez pior, porque a moda agora é falar mal de influencer. E claro, como eu já tô há muitos anos nisso, eu já sei que sempre vai aparecer um bastião da verdade, da integridade, da justiça social, querendo ser o cavalo branco ali para salvar as pessoas e julgar todas as outras que trabalham de outras formas que não sejam iguais às delas. Mas é aí que a gente precisa comentar um ponto de que nem mesmo essas pessoas xiitas conseguem refutar. Vou falar muito abertamente aqui porque nós tivemos canais no passado feitos por pessoas que eram de fato colecionadoras, apaixonadas por perfumes, e elas faziam isso como um hobby. Só que esse hobby hoje, ele não faz mais sentido. Vou repetir. Hoje, esse hobby não faz mais sentido. Há 15 anos atrás pode ter feito sentido. Hoje não faz mais. Ou até mesmo 10 anos, que seja. Ainda assim é um prazo muito grande quando se trata de tecnologia. 10 anos é uma eternidade para muita gente. Agora, quem já vem de dentro desse nicho, 10 anos, infelizmente passa muito rápido. Quando eu comecei aqui, eu era bem mais jovem, tinha cabelo, eu estava com meus 20 e poucos anos, eu era o famoso Enzo, né? Eu comecei Enzo também, e agora eu virei o tio, né? Tô aí batendo uns 40. Olhem só, galera, o tempo que eu tô aqui nesse nicho é muito tempo, mas quando a gente acha que já viu de tudo, é aí que a gente se surpreende cada vez mais. E uma dessas surpresas é justo ver que existem pessoas que ainda insistem com esse discurso de que quem recebe perfumes de empresas não tem uma opinião sincera sobre esses produtos. Hoje realmente não faz mais sentido você ter um canal onde você, de repente, tem o seu salário e com o seu salário você compra os perfumes que você bem entender e com os perfumes que você compra você vai lá e faz as suas resenhas e os seus conteúdos. Por um lado, essas pessoas que fazem isso até podem ser vistas como opiniões sinceras, que correm por fora e que não tem conteúdo patrocinado por ninguém. Mas todo colecionador que se preze, se ele vai para a internet, meus queridos, ele só quer uma coisa: visibilidade. Não importa se ele ganhou os perfumes ou se ele comprou com o dinheiro do salário dele. Se ele colocou na internet, ele quer visibilidade. E visibilidade, consequentemente, geram números. Números geram monetização. Monetização é grana, vai para o bolso dele. Então, de toda forma, mesmo que a pessoa XPTO ela tenha dinheiro para comprar todos os perfumes do universo, se ela traz esses conteúdos para a internet, ela quer monetizar em cima desses conteúdos. Ela não gasta preciosas horas da vida dela à toa, ao léu. Entenderam? Não existe isso mais de você ir para a internet para ser um anônimo qualquer. Se você tem um nicho específico, você começa a falar dele, as pessoas vão te encontrar. Por mais que você, de repente, tenha investido tudo do seu próprio bolso. No começo daqui da minha caminhada, os perfumes que eu fazia resenha eram todos meus. Eu me endividei absurdamente para comprar aqueles perfumes. E se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, naquele tempo, eu jamais teria feito isso. Nunca. Teria partido para outros lados sem ter ferrado minha vida financeira no passado. Mas eu lasquei ela toda e paguei um preço muito alto por isso por muitos anos. Limpar meu nome não foi fácil. Tudo isso em nome de quê? Para não ser chamado de jabazeiro? Por causa de medinho sobre o que as pessoas iriam pensar de mim se eu ganhasse perfumes de alguém? Vocês conseguem entender quão nocivo é isso? Uma das piores coisas que tem na internet hoje é tribunal de opinião. Muitas pessoas, não vou falar todas, elas não querem saber a sua opinião. Elas querem saber a opinião delas que saia da boca de vocês. Caso vocês discordem, aí caçou problema pro resto da sua vida. Pois é, aqui na perfumaria isso também não é diferente. Mas eu estou aqui com esse vídeo para mostrar para vocês de que quem vem para a internet vem para ser visto, que consequentemente vai gerar din-din, cash, leleu, funfa, grana. Ninguém vai para a internet para ser invisível, para ser anônimo. Entrou para a internet é para ter visibilidade. E aí entra todo esse scout que eu passei para vocês. Ninguém entra para a internet
para não ganhar dinheiro. Ah, mas fulano de tal criou um canal com a coleção dele, tá falando só dos perfumes que ele tem há 30 anos de colecionismo. Ok, ele também vai ser monetizado por causa desses vídeos, só que a monetização vai vir de uma forma diferente. Então, pelo amor de Deus, vou falar aqui agora de forma nominal. Não existe mais Mark Lacerda no YouTube. Só para constar, não tenho nada contra o Mark, já fizemos live aqui, foi muito legal, inclusive. Uma das lives mais acessadas e mais curtidas da história do canal. E é um cara que coleciona perfumes há muitos anos, ele mora no exterior, ele tem uma outra renda e tava trazendo os perfumes dele, da coleção dele, gastos com o dinheiro dele pro canal. E aí tinha aquela galera xiita, militante, que defendia só o lado dele e começaram a criar algumas ramificações depois disso, que serviram para bater nos outros que não fazem o trabalho do jeito que ele faz. Só que, gente, pelo amor de Deus, o Mark tem vida, tem família, ele mora em outro país, em uma realidade completamente diferente do Brasil. O que ele paga em Tom Ford lá fora, a gente compra de Boticário aqui. Ele paga barato em dólar, em euro. Tá fácil para ele, pro salário dele lá é fácil, pra gente não. Então, pelo amor de Deus, vamos entender as diferenças. Repito, não tem como hoje você ter um trabalho igual o que ele fazia sem ser monetizado. Por mais extremista que você seja, e acho que todo mundo aqui é jabazeiro, inclusive eu, não existe ninguém que vai pro YouTube, que vai pro Insta, que vai pro Teco-Teco, botar a cara na câmera pelo simples fato de gostar de perfumes e falar daquilo que ama, sem ter desejo de receber em cima disso. Não existe ninguém. E provo com a frase mais simples do mundo: tempo é dinheiro. Por que você vai perder o seu precioso tempo gerando conteúdo para não sei quem, ao invés de gastar esse mesmo tempo para produzir alguma coisa e botar dinheiro dentro da sua casa e comida na sua mesa para os seus filhos? Esse é o questionamento. Então, gente, pelo amor de Deus, quem trabalha com internet hoje sabe perfeitamente o que está fazendo. Claro que existem pessoas que forçam mais a barra do que outras, e tem gente que leva o trabalho muito a sério, mesmo que tenha empresa pagando. Você consegue falar mal de uma fragrância de uma forma profissional e educada, ao invés de você simplesmente ser grosso e sem noção. Existe uma diferença abismal entre a fragrância X tem algumas modificações estruturais nas notas de base que distanciam ela da fragrância no qual ela se inspirou. E, no caso, esse perfume X é uma bem diferente, né? Repito, existem formas e formas de falar. E influenciador, gente, é igual televisão. Você tem um controle remoto na mão. Você escolhe quem você quer assistir. Se você gosta daquele conteúdo, fique ali. Se você não gosta daquele conteúdo, é simplesmente não assistir, tá tudo certo. Não seja inscrito, não clique nos vídeos, coloca lá que você não tem interesse, não vai aparecer umas recomendações de que você não gosta, tá tudo certo. Eu já citei aqui algumas vezes o exemplo do sushi. Cara, eu não gosto do sushi, já fui forçado e tentado a gostar, a comer, realmente não me desce, não é uma coisa que me apetece. Entretanto, eu não vou na porta do Nashi, ou do Sushi Japa, ou de outras sushi house que tem aqui, para fazer campanha contra quem tá lá dentro e xingar essas pessoas que estão lá, falando que elas são sem noção, de que elas não têm um paladar decente, de que elas têm que aprender a comer churrasco, que peixe cru, arroz cru é muito ruim. Eu simplesmente não vou e não como. Olha só como é simples. Mas não! Na internet não basta você não gostar de alguém, você tem que fazer campanha contra a pessoa que você não gosta e campanha contra as pessoas que assistem aquelas pessoas que você não gosta. Ou pior, criar um grupinho para que essas pessoas comecem a se convencer da sua ideia para que você fique contra as pessoas que você não gosta. E aí cria uma legião, né? Olha que legal. E esse mesmo grupinho que enche o raio do saco até hoje. Então, para finalizar esse vídeo que já ficou uma telenovela, eu vou deixar claro aqui mais uma vez. Todo mundo que trabalha na internet hoje, não importa o nicho, é jabazeiro. Se você precisa de produtos para trabalhar em cima do seu business, você é jabazeiro. Não importa se você fala bem ou mal ou neutro, se só faz uma análise técnica, como é o meu caso, se você pontua, se você orienta, indica, é tudo jabá. Entendam que hoje quem está na internet é jabazeiro de alguma forma ou de outra. A diferença é como que você convive com isso, como que você tem inteligência emocional para lidar com isso. Eu vivo de internet hoje, a perfumaria é a minha vida, eu trabalho full time com isso aqui de segunda a segunda. De 8 a 9 da manhã eu já estou aqui no escritório e eu saio daqui meia-noite, 1 da manhã, todos os dias. Mas tem gente que acha que isso aqui ainda deveria ser somente hobby ou renda extra e que todo influencer tinha que voltar a ser CLT. Gente, na boa, para todas as pessoas que pensam assim, eu só consigo falar uma coisa. Peguem uma câmera, seus frascos de perfumes, acessem o YouTube,
criem um canal e façam melhor do que todos aqueles que vocês estão criticando. Sem receber nada de empresa nenhuma, só a AdSense de YouTube, tá? Só a AdSense. Tá lançado o desafio. E sabe por que tá lançado o desafio? Porque eu sei que ninguém vai conseguir fazer isso, porque é impossível fazer isso nos dias atuais. Se fosse possível, o Mark estava com o canal dele, né? Postando todos os dias, com conteúdos todos os dias e ganhando uma burra de dinheiro com o YouTube. Mas quem está aqui do outro lado sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, galera, pra gente encerrar aqui, não fiquem apavorados com a expressão jabazeiro. Não escondo de ninguém que essa é a minha renda, que essa é a minha vida, que é o meu trabalho, que é o meu sustento, que eu sustento a minha família, que eu pago as contas e que inclusive ajudo muita gente com o meu trabalho. Ajudo muita gente a comprar certo. Ajudo muita gente a não torrar dinheiro comprando um perfume só por impulso. Ajudo muita gente que de repente não tem dinheiro para comprar o perfume original e quer um inspirado que seja mais acessível, com o cheiro mais próximo, vai lá e consegue também. Então, no fim das contas, se ser jabazeiro é ajudar as pessoas, instruir, educar, ajudar a pensar e refletir, sermos pessoas melhores, mais conscientes e entender que perfume é uma arte, independente de quando custe, que no fim das contas tudo é cheiro. Se isso tudo é ser jabazeiro, então eu sou jabazeiro com orgulho.